Olá, meus queridos irmãos. É um imenso prazer estar com os irmãos. Essa programação especial dedicada às famílias, ao mês de maio, à oração. E é um privilégio gigante para mim estar voltando aí com os irmãos depois de alguns anos que nós não nos vemos. Estamos nos vendo pelo menos virtualmente. Eu quero agradecer de coração que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e para mim é um privilégio imenso estar dividindo esse tempo aqui com vocês. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra da parte de Deus que está registrada no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Seria uma leitura do capítulo inteiro, mas para que a gente possa otimizar o nosso tempo, eu quero deixar para você aí a leitura desse texto, tá certo? Que você possa lê-lo, mas eu quero falar hoje sobre a mãe discipuladora. Essa mãe discipuladora, minhas irmãs, hoje tenham calma aí, eu não quero aumentar a carga de vocês com respeito à pressão na cabeça de que vocês devem ser o modelo perfeito de mãe. E até porque, irmãos, esse lance de modelo perfeito de mãe, ele, pelo menos nos seres humanos, ele não existe, não é verdade? Nós entendemos que são muitas as formas que alguém pode adotar e cada forma ela vai ser aplicada de uma maneira diferente, numa família diferente, para filhos diferentes, com mães diferentes. E o que é interessante é que eu quero pensar com você hoje aqui é que nós não estamos preocupados com as formas. Nós não estamos preocupados com isso, porque a forma que eu aplico para a minha realidade, ela pode ser diferente da forma que você aplica para a sua realidade. Agora, o que eu quero hoje aqui falar com vocês é de princípios. Hoje eu quero compartilhar com vocês princípios essenciais para que você seja uma melhor mãe para os seus filhos. E aí, pensando a partir de um estudo aqui do caso da vida de Ana, que é a narrativa desse texto do primeiro livro de Samuel, eu queria pensar com vocês sobre esse modelo de uma mãe discipuladora. Como é que uma mãe pode discipular os seus filhos ou fazer dos seus filhos discípulos? Vocês já observaram que as crianças, quando muito pequenas, elas tendem a reproduzir algumas, digamos assim, alguns gestos dos pais, eles reproduzem. Geralmente, às vezes, usam os sapatos da mãe, querem usar a maquiagem, querem se vestir como o pai, calçar o sapato, seja lá o que for, o andar, às vezes o gesto, o olhar, fala muito acerca de uma pessoa, não é verdade? Então, eu queria pensar hoje com você, olhando para o caso de Ana, essa mulher de que a Bíblia fala que era uma mulher estéril no princípio de sua história, uma mulher que desejava muito ser mãe, mas ela não era possível a ela. Alguma coisa não estava muito bem com ela. Ela tinha uma disfunção, ela tinha um problema, e até mesmo por causa desse problema que ela tinha, embora a Bíblia deixe muito clara que ela era muito amada pelo seu marido, o nome dele era Eucana, embora ela fosse muito amada pelo seu marido, ela tinha essas dificuldades e ela sofria por causa disso. E aí eu fico pensando assim, como pode ser uma mãe dessa tida como modelo de uma mulher discipuladora? Porque discipuladora é aquela que vai fazer discípulos, é aquela que vai influenciar outras pessoas e influenciar os seus próprios filhos. Por exemplo, o maior benefício que uma mãe pode fazer para um filho é poder ensinar a ele o caminho da verdade. Talvez, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você até esteja vivenciando uma situação diferente com os seus filhos, você esteja
tendo problemas dentro do seu lar, e aí você fica talvez se perguntando aonde foi que você errou, porque nós temos uma tendência de querermos formar um padrão, sabe? A gente quer fazer os nossos filhos como a gente quer, no molde que a gente quer, no modelo que a gente quer, quando na verdade isso não é bem assim como a gente pensa, não é uma soma matemática que 1 mais 1 vai dar 2, não. Ele tem os seus próprios interesses, tem as suas próprias inclinações, tem as suas paixões. Ele é feito de carne e osso, como nós somos. Ele tem as suas influências que ele recebe lá de fora, tem as influências que ele recebe dentro de casa. E o processamento de todas essas coisas acaba muitas vezes não sendo exatamente como a gente pensou que fosse. Mas o que mais importa, e eu quero chamar a sua atenção, é que se você quer ser uma mãe discipuladora, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa de ser uma mulher de uma fé firme. Pastor, Ana foi uma mulher de fé firme? Talvez a princípio não. Talvez a princípio, a grosso modo, quando a gente vê a situação de Ana, talvez a gente pense assim, Ana não foi essa mulher tão firme na sua fé quanto a gente possa imaginar. Até porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, ser firme na fé não significa você estar imune a dificuldades e a problemas ou infortúnios na sua vida. Ser uma pessoa de fé não quer dizer que você vai viver sempre voando nas alturas, que você vai ter sempre os seus problemas todos resolvidos a um estalar de dedos, a uma ação assim como que uma palavra mágica, porque eu tenho fé e a minha fé vai fazer. Não, a fé ela se mostra na persistência. E quando a gente vê o versículo 7, a Bíblia diz ali claramente que todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, todas as vezes isso mostra ali que havia uma perseverança, havia uma constância, havia uma firmeza na sua fé. Sabe? E eu acredito que nós podemos ser pais e mães discipuladores dos nossos filhos quando nós não só ensinamos o caminho, mas quando nós andamos com eles nesse caminho. E era isso que Ana estava fazendo. Embora Ana ainda não tivesse o seu filho, mas a vivência de Ana era uma prática comum a ela, ir sempre ao templo. O templo significava para aquelas pessoas o local de adoração. E isso mostra para nós a fé firme. Hoje nós não precisamos do templo necessariamente, até essa pandemia está mostrando para nós, porque nós estamos nos reunindo em família, você está aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e nós estamos nos comunicando essa verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mãe, especialmente porque a minha fala hoje é sobre mães. Eu quero dizer para você, mãe, que você precisa ter uma fé firme, uma fé sem titubear, sem cochear entre dois pensamentos, mas uma fé voltada exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que eu observo aqui, estudando o caso de Ana, é que Ana era uma mulher também não só com a sua fé firme, mas ela também era uma mulher com a sua oração empenhada. Ela era uma mulher que vivia a vida de oração. Pastor, assim mesmo, mas será que não era motivada pela angústia que tinha a sua alma? Sim, é possível que sim, mas Deus sempre nos dá uma causa para a gente defender. E a causa de Ana era a sua vontade de ser mãe, era o seu objetivo. E interessante que quando a gente lê as páginas das Escrituras Sagradas, especialmente no versículo 12, a gente vê que Ana falava com o seu coração, Ana orava com o seu coração. A oração de Ana não era uma coisa mecânica, não era uma coisa decorada, mas era uma coisa que nascia de dentro, que vinha de dentro do seu coração. E é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu quero dizer para você hoje, que a sua oração nasça dentro do seu coração. E uma mãe discipuladora é uma mãe que é empenhada em oração. Quando eu disse que o maior tesouro que uma mãe pode dar ao seu filho é ensinar no caminho, eu também penso que uma das coisas que se ensina no caminho e essenciais é a oração, porque a oração nos conecta com Deus.
Sabe, meus irmãos, e Ana era uma mulher que ela era capaz de derramar a sua alma na presença de Deus. O versículo 15 fala justamente sobre isso, quando ela é interrogada pelo sacerdote, que pensava até que ela estava bêbada, ela disse, não, meu Senhor, esta tua serva é uma mulher que está aqui com a alma derramada, com a alma rasgada. Era uma mulher que se lançava à presença de Deus. Mas sabe por que Ana se lançava à presença de Deus? Porque ela sabia que em Deus ela podia confiar. Porque Ana sabia que em Deus ela iria encontrar resposta para as suas orações. Uma mãe discipuladora é uma mãe que se empenha e se dedica à oração, lançando sobre Deus todas as suas ansiedades. O versículo 16 fala sobre isso. Ela diz claramente, eu estou aqui porque é grande a minha ansiedade, porque é grande a minha aflição, meu Senhor. Sabe, meus queridos, eu queria dizer para você hoje aqui que você não precisa ter uma causa angustiante para você ser uma pessoa empenhada na oração. Mas no dia a dia, na simplicidade, nas necessidades mais básicas da vida, ensine os seus filhos a orar. Ore pela sua entrada, ore pela sua saída, ore por cada momento que você possa viver na sua vida e faça isso sempre com dedicação, faça isso sempre com empenho. Não importa a maneira que você vai fazer, se você vai fazer isso de joelhos, se você vai fazer isso em pé, com sua mão estendida, se você vai fazer isso com a sua voz em alto volume, ou se você vai fazer isso sussurrando dentro do seu coração. Mas os nossos filhos precisam saber que nós temos um compromisso com um Deus sério, um Deus verdadeiro, que ouve as nossas orações. Meus amados irmãos, a mãe discipuladora é uma mulher de experiências com Deus. Quando no versículo 18 desse mesmo capítulo 1, a gente encontra aqui a verdade que diz que Ana, depois de ter adorado a Deus, depois de ter orado, depois de ter feito aquela oração com o coração rasgado na presença de Deus, a Bíblia diz que Ana foi, no dia seguinte, levantou-se, adorou o Senhor e seguiu viagem. Mas na noite anterior alguma coisa aconteceu com ela lá. O versículo 18 fala sobre isso. E diz que o Senhor se lembrou de Ana. E naquele dia Deus ouviu a oração de Ana. Ana passou a ter uma experiência extraordinária com Deus. Sabe? E as coisas que nós temos que fazer e que eu penso que nós temos que contar aos nossos filhos, as experiências que nós temos com Deus para que gere fé no coração dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam saber das nossas experiências com Deus. Eles não precisam viver as nossas próprias experiências, mas eles vão ter as experiências deles próprios. Mas nós precisamos dizer para eles que a nossa experiência com Deus foi uma experiência maravilhosa e vale a pena depositar a nossa fé em Deus. E a mãe discipuladora é a mãe que compartilha, que fala aos seus filhos as experiências que ela teve com Deus. Isso é discipulado, meu irmão. Os seus filhos vão ter as suas próprias experiências com Deus a partir de saber que você teve as suas experiências com Deus. Então conte aos seus filhos, até a Bíblia diz que nós devemos aclamar, nós devemos falar a todas as terras, aos 4 cantos da terra, o que Deus tem feito por nós. Então, uma mãe discipuladora é uma mãe que compartilha as suas melhores experiências com Deus, com os seus filhos. Aquelas que não foram boas também, que nos ensinaram, que nos fizeram, que nos mostraram que nós tínhamos caído e que precisávamos de levantar. Aquelas experiências de recomeço que também nós tivemos com Deus. E por último, eu penso que uma mãe discipuladora é uma mãe que dedica os seus filhos e honra a Deus cumprindo todos os seus compromissos. No versículo 11, a Bíblia diz que Ana fez um voto a Deus. Um voto a Deus é que se Deus a ouvisse e se Deus lhe desse um filho, ela devolveria o seu filho para Deus. Sabe, queridos, talvez a gente fique se perguntando por que algumas coisas não deram tão certo com os nossos filhos. Por que algumas coisas não fluíram como nós havíamos planejado? Eu falei ainda há pouco que às vezes nós geramos uma expectativa que não é a melhor expectativa, que não é aquilo que nós deveríamos. O nosso trabalho é plantar as sementes nos corações dos nossos filhos,
é ensinarmos a verdade para eles, é apontarmos o caminho e andarmos com ele no caminho. Porque quando ele crescer, ele não se desviará dele, é o que a palavra de Deus diz. Mas hoje, eu quero chamar a sua atenção, mãe querida. Eu quero dizer para você aqui que a sua missão é você apresentar os seus filhos ao Senhor. Ore pelos seus filhos, dedique os seus filhos ao Senhor. Cuide dos seus filhos, porque eles são presentes de Deus para as nossas vidas. Ame os seus filhos. Viva o presente de Deus para as suas vidas. Seja uma mãe discipuladora, influenciando com as mais ricas experiências que você teve com Deus. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a terem uma comunhão com Deus. Ensine os seus filhos a buscarem a Deus da sua maneira, da forma que você aprendeu. Essa é a melhor forma. Não queira criar um mecanismo. Não, é a melhor forma, é a que você sabe fazer. Então dedique os seus filhos ao Senhor. Honre os seus compromissos com Deus. Seja o melhor exemplo de fé que os seus filhos podem conhecer. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que esses dias sejam dias de bênçãos na presença do Senhor. Eu desejo a todas vocês, irmãs, uma bênção extraordinária vinda da parte de Deus. E eu quero orar com vocês agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, a bênção que o Senhor nos concede. Eu quero também colocar diante do Senhor cada uma dessas mães. Ó Deus, abençoa as tuas filhas. Abençoa, Senhor, cada mãe, que ela encontre, Senhor, a melhor maneira, ó Deus, para que elas sejam mães que gerem fé no coração dos seus filhos. Que elas não se questionem, Senhor, ó Deus amado, se alguma coisa de repente não deu errado, ó Deus, mas que elas encontrem o caminho para que dê certo. Ó Deus, ajude as tuas filhas, abre o entendimento, dá sabedoria. A tua palavra diz que se nós pedirmos ao Senhor, se nós não temos sabedoria, o Senhor vai dar. Então, dá, Senhor, a essas mulheres, a esses teus filhos, ó Deus, sabedoria para viverem em família. Que a bênção do Senhor esteja presente sobre a vida de cada um deles. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Um grande e forte abraço para vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e lhe dê paz. Um beijo bem grande no coração de vocês. Temos muitas saudades de vocês e um dia o Senhor vai nos proporcionar estarmos juntos outra vez. Fiquem com Deus e até a próxima.